Olá pessoal, vamos retornando às videoaulas, né? Hoje com destaque, eu vou fazer uns exercícios aqui sobre efeito combinado, né? De ruído, para quem está estudando para um concurso para técnico de segurança do trabalho. São questões elaboradas pela Sesgran Rio nos concursos de técnico de segurança da Petrobras. E eu vou fazer aqui uma correção de 3 questões que costumam cair na parte de cálculo de ruído, utilizando o contexto de efeito combinado. Ok? Então vamos para a primeira questão aqui, ó. Bom, a questão trata o seguinte, né? O técnico de segurança do trabalho de uma indústria de fabricação de imóveis realizou 4 medições ambientais de ruído no posto de trabalho do Marceneiro, durante uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. Os resultados das medições ambientais, com seus respectivos tempos de exposição, encontram-se na tabela abaixo. Então tem aqui as 4 avaliações ambientais e os níveis de ruído e o tempo exposto desse trabalhador. Na primeira medição ambiental, o ruído foi de 100 decibéis e o tempo de exposição de 1 hora. Na segunda medição, o nível de ruído de 95 decibéis e o tempo exposto de 1 hora. Na terceira, o nível de ruído de 85 e o tempo exposto de 4 horas. E na quarta, nós temos o nível de ruído de 90 decibéis e o tempo de exposição de 2 horas. Bom, o que é importante a gente saber para fazer essa questão? O conhecimento da NR15, anexo 1, em que tem a tabela de limite de tolerância para ruído contínuo intermitente. Uma referência nossa principal é o limite de 85 decibéis para uma jornada de 8 horas. E nós precisamos também compreender, né, que a cada 5 decibéis que eu aumento no ruído, o tempo máximo permitido cai pela metade. Então, se 85 decibéis é de 8 para 8 horas, se eu passar para 90 decibéis, o tempo máximo cai para 4 horas. Para 95, 2 horas. E, consequentemente, se eu aumento para 100 decibéis, o limite é de 1 hora. O cálculo de efeito combinado utiliza essa fórmula aqui, ó, em que C1 é o tempo exposto e o T é o tempo máximo permitido pela norma. Então, essa soma de frações, cada fração dessa, né, corresponde a cada medição ambiental realizada. Então, nós tivemos 4 medições, eu vou colocar aqui 4 frações de medição. E elas vão ser somadas. Quando o valor superar a 1 unidade, passou o limite de tolerância. Não é isso que a questão cobra, ela quer saber o valor do efeito combinado. Então vamos lá. Na primeira exposição de 100 decibéis, o trabalhador fica 1 hora. Ele fica 1 hora. Pela norma NR15, ele poderia ficar 1 hora também. Então é 1 dividido por 1. Na segunda exposição, ele fica 95 decibéis, ele fica 1 hora também. Por norma, ele poderia ficar 2 horas. Então, 1 dividido por 2. Na terceira exposição, a terceira avaliação ambiental, ele fica 4 horas. E nós sabemos que 85 decibéis, ele pode ficar 8 horas. Então, 4 dividido por 8. E na quarta exposição, ele fica a 90 decibéis, um ruído de 90 decibéis, por 2 horas. E poderia ficar 4 horas. Então, nós vamos somar essas frações aí, né? 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por 2 dá meio. 4 dividido por 8 dá meio. 2 dividido por 4 também dá meio. Então, se eu somar aqui, ó, 1, né? 1,5, 2, 2,5. Então, o valor do efeito combinado é de 2,5, que está aqui na letra B. Quem elaborou a questão também colocou como valor em dose também, né? Apesar da NR15 anexo não tratar esse conceito, mas ele deixou para deixar bem claro, bem fortalecido aqui essa informação. Tá? Então essa é a primeira questão, trata-se aí do cálculo de efeito combinado. Vamos agora para a segunda questão. Muito parecida também, né? É um estaleiro, existem diversas fontes de ruído. Um trabalhador que realiza suas atividades nesse ambiente necessita ter sua exposição ao ruído monitorada, com vistas a situações de insalubridade. Infelizmente, a empresa responsável pela medição não dispõe de dosímetro. Quem escreveu esse texto, né, já compreende que as avaliações de ruído raramente são feitas em avaliações em postos de trabalho apenas, né, em pontuais, né, mas utiliza-se o dosímetro. Mas
a questão aborda apenas NR15 anexo 1. Então, por isso o motivo foi utilizado um decibelímetro, que nas avaliações identificou o quê? Que no tempo de 3 horas e 30 minutos, o trabalhador estava exposto a um ruído médio de 86 dBA. 2 horas a um ruído de 85 e 3 horas a um ruído de 87 decibéis. E a 30 minutos a um ruído de 83. Retornando, a primeira definição é que o limite de ruído para 85 decibéis é para 8 horas. Então esse é um conceito que tem que estar bem fixo com a gente. Nesse caso, nessa questão, quem elaborou a questão, a banca que elaborou, apostou que os candidatos pelo menos iam decorar, né? 85 decibéis, 8 horas, o limite, 86, 7 horas, o limite, e 87 decibéis, 6 horas. Esse valor menor que 85 não consta na tabela da NR15, então ele vai ser desconsiderado para efeito de cálculo. Nós vamos considerar apenas as 3 exposições de 85 em diante. Então aqui eu coloquei a simulação das 3 exposições, né? E vamos lá. Na primeira, 3 horas e 30 minutos, o ruído é de 86 dBA. 3 horas e 30 minutos é 3,5 horas. Eu estou transformando esses 30 minutos em horas. 30 minutos equivale a meia hora, então 3,5. 86 decibéis, o limite é de 7 horas, então 3,5 dividido por 7. No segundo, 85 dBA, o trabalhador fica exposto por 2 horas. Ele fica exposto 2 horas, poderia ficar 8 horas. Aqui, né? A referência nossa de padrão. E na terceira, ele fica exposto a um ruído de 87 dBA por 3 horas, e a norma permite até 6 horas. Nós vamos fazer essa soma de fração aqui, ó. 3,5 dividido por 7 dá meio, 2 dividido por 8, 0,25, e 3 dividido por 6, 0,5, que é 1,25. Ele não considerou, tá, ruídos menores que 85. Nesse caso aqui, a resposta, né, está na letra D, 1,25. Ok? Vamos agora para a terceira e última questão. Todas essas questões são de concurso da Petrobras para cargo de técnico de segurança do trabalho, tá bom? Esse caso muito parecido com o primeiro. O técnico de segurança do trabalho de uma plataforma de petróleo realizou durante 8 horas consecutivas 5 medições ambientais de ruído nos postos de trabalho do eletromecânico. Na tabela abaixo tem-se a correlação entre os níveis de ruído encontrado e o tempo de exposição. A tabela aqui, né, ele tem 5 medições. A primeira medição, ruído 85 decibéis por 3 horas. A segunda medição, ruído de 95 decibéis por 1 hora e 45 minutos. A terceira medição, nível de 90 decibéis por 1 hora e 30. A quarta medição, 1 hora e 30 minutos, né? A quarta medição, o nível de ruído de 105 dBA por 1 hora e 15 minutos. E a quinta medição, nível de ruído de 100 decibéis e uma exposição de 30 minutos. Então, lembrando, a primeira definição, limite de tolerância para ruído 85 decibéis, 8 horas. Esse conceito tem que estar muito fixo, não tem como a gente não tratar do cálculo de efeito combinado se a gente não ter esse conceito já em mente, né, do ruído de 85 decibéis para 8 horas. Então, sempre que alguém perguntar qual o limite de tolerância para ruído, nós vamos falar 85 decibéis para uma jornada de 8 horas. E o segundo conceito, né, a segunda informação importante, a cada 5 decibéis que aumenta, o tempo cai pela metade. Então, por isso que ele colocou aqui, ó, valores, ó, 85, 90, 95, 100, 105. Com essa definição, você consegue fazer uma relação do tempo exposto com o tempo permitido. Nesse caso, são 5 exposições. Ó. Então, eu coloquei as 5 frações aqui. E vamos lá substituir. A primeira, 85 decibéis, ele fica por 3 horas exposto, 85 dB. Então, 3 exposto dividido por 8 permitido. 3 exposto dividido por 8 permitido. 95 decibéis, ele fica 1 hora e 45, que é 1,75 horas. E 95 decibéis, o limite é de 2 horas. 1,75 dividido por 2. Na terceira, ele fica 1 hora e 30.
ruído de 90 decibéis. 1,5, que é 1h30, dividido por 4 horas, que é o tempo máximo permitido para a NR15. Depois 105, ele fica 1h25, né? 1,25 horas. Eu transformei esse 15 minutos em hora, 1,25. E para 105 o limite é de 0,5 horas, ou seja, 30 minutos. 0,5 horas. Coloquei tudo em unidade de horas aqui, tá? Hora por hora, tudo hora no numerador, hora no denominador. Não posso colocar em momento nenhum hora no numerador e minuto no denominador ou vice-versa. Tem que ser hora, as mesmas unidades. E na quinta exposição aqui ele fica meia hora, ou seja, 0,5 horas, e o tempo máximo permitido é de 1 hora. Vamos à soma de frações aqui, né? 3 dividido por 8, 1,75 dividido por 2, 1,4 dividido por 4, 1,25 dividido por meio, 0,5 dividido por 1. 3 dividido por 8 é igual a 0,375, 1,75 dividido por 2 é 0,875, 1,5 dividido por 4 é 0,375, 1,25 dividido por meio dá 2,5, e 0,5 dividido por 1 é igual a 0,5. Quando eu somo essas frações, o valor dá 4,63, conforme aqui a letra D. Mesma coisa na primeira questão, a banca colocou isso também como valor de dose, né? Apesar do valor de dose não estar sido citado na NR15 anexo 1. Então, esses tipos de questões de ruído é o que mais cai em concurso para técnico de segurança do trabalho. Cálculo de efeito combinado, é o que está na norma ainda, é citado na nossa NR15 anexo 1, apesar de pouco utilizado na prática, mas é uma referência legal nossa. E é uma conta até fácil de fazer, de análise. Então é comum, quando for cair ruído nas avaliações aí de concurso, sempre a gente vai ter voltado a esse tipo de situação, né? Ok? Então tá aí as 3 questões resolvidas, respondidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aí nos comentários. E aproveite para dar um like no vídeo aí, se vocês gostaram. Tá bom? Depois eu retorno aí com outras questões de outros conteúdos aí. Taxa de frequência, gravidade, avaliações químicas. Aí eu coloco aí no canal também. Obrigado a todos. Um abraço.